significa que os resultados que uma criança consegue enxergar, que ela consegue deduzir, são muito curtos, temporalmente falando. Ela não consegue visualizar muito à frente no futuro. A visão de futuro dela é limitada. Mesmo adultos ainda precisam, muitas vezes, de consequências artificiais. Olá, senhoras e senhores, pessoas como vocês estão hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil e parentalidade, no caso, uma das funções da parentalidade que é essencial no desenvolvimento infantil. Essa função, no final do dia, é dar consequências para as ações das crianças. E quando eu falo consequências, seria estabelecer os resultados, tanto as recompensas quanto as punições para as ações das crianças. E isso é muito importante. É comum a gente acabar observando muitos pais irresponsáveis tentarem uma abordagem mais orgânica, meio que na expectativa de que a criança vai desenvolver algumas habilidades por si só, ou que outros contextos vão ensinar algumas habilidades para a criança sobre o que ela deve ou não fazer, sobre o que é certo e o que é errado. Isso é um viés que a gente tem de achar que muito é natural no sentido que se desenvolve sozinho, quando na verdade muito mesmo das nossas habilidades não é natural nessa lógica, não se desenvolve sozinho, mas em quase nenhuma circunstância. Na verdade, a maior parte das nossas habilidades precisa de demanda, ou seja, precisa de coisas externas que puxem o desenvolvimento dessas habilidades, inclusive a nossa noção do que é certo ou errado, a nossa noção de momentos certos, de momentos errados, de timing para realizar determinadas ações, para falar determinadas coisas. E se uma criança ela não tem essa demanda vindo de forma externa, essa orientação vindo de forma externa, existe uma alta probabilidade de que ela vai ter muita dificuldade de aprender o que é certo e errado, de aprender a hora certa, a hora errada, de aprender o timing de fazer diferentes coisas, de aprender questões sociais importantes. Um dos critérios para a gente fazer escolhas, quer a gente esteja consciente de forma explícita do que eu vou explicar ou não, é o valor que as nossas escolhas têm, as consequências das nossas escolhas, quais vão ser os resultados. A depender dos resultados, se vão ser bons, se vão ser ruins, isso vai influenciar se a gente vai escolher A, B, C, X, Y, Z, whatever, qualquer opção que vocês queiram pensar aqui nessa situação, certo? Só que uma criança, ela não tem o mesmo desenvolvimento cognitivo que um adulto. O que isso significa dizer? Significa que os resultados que uma criança consegue enxergar, que ela consegue deduzir, são muito curtos, temporalmente falando. Ela não consegue visualizar muito à frente no futuro. A visão de futuro dela é limitada, porque a nossa habilidade de olhar para o futuro, de deduzir quais vão ser as consequências em diferentes prazos, a curto prazo, qual que é a consequência para hoje, para amanhã, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, é algo que não existe já quando a gente nasce, é algo que a gente precisa desenvolver, tanto com base na demanda cultural externa, quanto na nossa capacidade biológica mesmo, né? O nosso córtex pré-frontal ele precisa maturar, você precisa ter mielinização, você precisa ter conexões formadas para você conseguir ter essa visualização do futuro. Como a visão do futuro de uma criança ela é curta, obviamente, o valor, as consequências que ela entende são consequências a curto prazo. E você pode estar pensando, tá, mas o que isso tem a ver com o papel dos pais de dar consequências para as crianças? Bom, mesmo que elas não enxerguem consequências longe, consequências mais longas, temporalmente falando, não quer dizer que essas consequências não existem. Não. Todas as ações, mesmo que elas sejam executadas por crianças ou por adultos, elas têm essas consequências, tanto no curto prazo, médio e longo prazo. Então, não é porque a criança não enxerga as consequências que as consequências não existem, elas existem. E então, como é que eu garanto que uma criança ela vai aprender a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas, se ela ainda não consegue utilizar consequências a longo prazo para orientar o comportamento dela? Eu crio outras consequências artificiais a curto prazo, que vão ajudar ela a organizar o comportamento dela a curto prazo até ela entender, até ela ter a maturação cognitiva para ela entender essas consequências a curto prazo.
Só que, por que eu tenho que criar essas consequências artificiais até ela ter o potencial cognitivo para entender as consequências naturais do que é certo ou do que é errado? Porque se eu não faço isso, ela vai criar hábitos, né? Então, ela vai criar aprendizagens que vão virar automáticas. Então, mesmo que chegue um determinado momento, que ela vai ter o potencial cognitivo de visualizar essas consequências naturais e de entender porque um determinado comportamento é menos ideal do que o outro, é mais desadaptativo, é mais disfuncional, mesmo que ela entenda, talvez ela não vai conseguir escolher o comportamento certo porque ela já criou um hábito, ela já criou um vício no comportamento ruim. Então, o papel dos pais em estabelecer consequências, em colocar limites, é garantir que a criança não vai criar hábitos disfuncionais, prejudiciais lá na frente desde cedo, para quando ela chegar lá na frente, ela consegue escolher as ações que vão levar a consequências boas pelas consequências naturais, não por consequências artificiais. Mesmo assim, mesmo adultos ainda precisam muitas vezes de consequências artificiais, porque mesmo que a gente consiga visualizar as consequências a longo prazo, elas não têm a mesma força que as consequências a curto prazo, certo? Ainda mais em um ambiente desequilibrado, ainda mais em um ambiente em que a competição de estímulos não é justa, é injusta, né? Então você tem muitas coisas que são baixo custo, prazerosas a curto prazo, mesmo que tenham um custo negativo a longo prazo, e as coisas que são teoricamente saudáveis, elas têm um custo alto e não tem nenhuma recompensa momentânea. Então a competição acaba sendo muito injusta. Então mesmo para adultos, muitas vezes as consequências artificiais, elas são muito úteis, elas são importantes para garantir que a gente não só tome decisões saudáveis, mas como tome decisões corretas, socialmente falando mesmo, né? A gente precisa dessas consequências artificiais para garantir uma coesão social. Se não fosse assim, a gente não precisaria de leis, a gente não precisaria de regras, porque todo mundo faria o que já é naturalmente correto, né? Mas não. A gente sabe que a gente precisa de leis e de regras porque essas consequências artificiais, elas são necessárias mesmo para adultos. E veja, se mesmo para adultos as consequências artificiais são necessárias, quem dirá para crianças? Para crianças é ainda mais necessário essas consequências artificiais porque elas não vão naturalmente escolher o que é certo, seja no sentido social, né, de ser o que é certo no sentido de produzir uma maior coesão social, um maior bem-estar social, facilitar as interações sociais, seja no sentido de saúde, né? De tomar as decisões, de fazer as escolhas que vão beneficiar a saúde dela no geral. Então, a gente tem que ter esse papel, né? A gente tem que exercer função de estar ali mostrando para a criança e dando as consequências para as diferentes ações dela. E quando eu falo consequências aqui, retomando, é para os dois lados. Então, eu quero ser explícito para ela, oferecer uma recompensa, falar que é legal, valorizar quando ela tem uma ação que é legal. Eu não quero deixar passar batido as boas escolhas, as boas ações. E eu também quero deixar explícito, quero colocar um custo para ela quando ela tem uma ação que não é legal, uma determinada punição sobre algo que ela fez que é errado, seja que vai impactar ela mesma, seja porque impactou os outros. Terceiro. Então, quando a gente pensa, né, como colocar essas consequências para crianças, primeiro, a gente quer olhar para os dois aspectos, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. Segundo, a gente quer ser o mais explícito possível, a gente não quer ser implícito, porque se para adultos às vezes já é um problemático ser implícito, né, para criança então é pior ainda, ela não vai entender o porquê as coisas estão acontecendo se a gente não explicar para ela o porquê a gente está colocando aquelas determinadas consequências. A gente não quer rotular, então se a gente não quer rotular a pessoa, a criança em si, a gente tem que focar nas ações da criança. Então, quando eu vou dar uma consequência, se eu vou recompensar, eu estou recompensando uma determinada ação que ela fez. Se eu vou punir ela, eu estou punindo uma determinada ação que ela fez. Então, eu não quero colocar rótulos na criança, eu não quero nomear a criança em si, eu vou nomear as ações que ela está tendo. Se eu coloco rótulos na criança, ela vai tentar, não só tentar, ela vai tender a ter ações que confirmem aquele rótulo. Isso é muito problemático, mesmo que a gente às vezes ache que um rótulo é positivo, isso gera diversos problemas. A gente está vinculando com o self, né, a autoimagem da criança a um rótulo, a um conceito, isso é tenebroso. Não façamos isso. A questão emocional, né? A gente não quer colocar a questão das nossas emoções nesse sistema de consequências. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não quero que a minha punição para criança seja eu falar que eu estou muito
triste ou muito bravo com ela e ela me decepcionou e tudo mais, e vice-versa. Eu não quero que eu falar que eu tô orgulhoso, que eu gostei dela, seja algo que existe só quando ela fez uma ação certa, né? Então eu não quero que tanto os meus sentimentos positivos e negativos para ela sejam vinculados somente às ações dela, né? No quesito emocional, especificamente, é uma área que é muito importante as crianças terem estabilidade das pessoas que estão em volta. Então, nesse caso, a gente tá pensando nos responsáveis ou os pais. É importante que a pessoa que está ali sendo o modelo principal, colocando limite, ela demonstre o máximo possível, claro, uma certa estabilidade no sentido de como essa pessoa se relaciona emocionalmente com a criança. Então, no quesito emocional, a gente não quer fazer chantagens emocional com a criança, tá? A gente quer ter esse sistema de consequências, mas a gente quer consequências práticas para as ações da criança. A gente não quer colocar consequências emocionais de forma artificial para a consequência da criança, né? É claro que as reações emocionais, elas vão acontecer como consequências naturais, né? Então vai ser natural que uma determinada ação da criança vai deixar a gente com raiva, vai deixar a gente triste, vai deixar a gente feliz, mas isso vai ser uma consequência natural. A gente não quer transformar emoções em consequências artificiais. E eu acho que dá pra a gente meio que parar por aqui, né? Só pra não alongar muito e começar a entrar em outros temas. Então, só revisando, só retomando. É importante os pais ou os responsáveis assumirem essa função, colocar limites, de colocar consequências para as ações da criança, porque a gente entender quais são boas ações, quais são boas escolhas, não é uma habilidade natural no sentido que ela se desenvolve sozinho. Ela precisa de orientação, ela precisa de demanda, ela precisa de contexto, ela precisa de um ambiente cultural em volta que propicie a criança a desenvolver essa habilidade. E as principais pessoas responsáveis para que a criança desenvolva essa habilidade são os pais. São os responsáveis. Beleza, meus caros, eu quis trazer esse vídeo porque eu acho que é uma informação muito, muito importante e que acaba fazendo muita, muita diferença no desenvolvimento das crianças. Aceito feedbacks aqui embaixo, meus caros. Caso tiver algum profissional que queira complementar, que queira corrigir alguma coisa aqui embaixo também, aceito. E é isso. Até a próxima.